Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo aqui da cidade de Miguel Pereira, região serrana do Rio de Janeiro. Estamos aqui no terceiro melhor clima do mundo, lugar maravilhoso. E você pode ver aí que está um sol bonito lá fora, um dia muito agradável, chegando aí num feriadão, tá? Feriado da Páscoa, e a gente tem que tomar cuidado porque o Rio de Janeiro, né, não sei aí no seu estado, mas aqui tem um monte de feriado que se junta aí, que é um monte de coisa, né? Nem sei quais são os feriados, é tanto feriado que eu nem sei. E aí juntaram um pacote de feriados, pegaram feriado de tudo que é lugar e jogaram para esses 10 dias, né, que a gente vai ter. Eu acho que é de sexta-feira até o dia 4 de abril. Bom, com isso, as autoridades estão acreditando que dá para fazer um lockdown oficioso, né, uma coisa meio assim. Bom, isso não vem muito ao caso. O fato é que você está na primeira edição da live do Joaquim desse dia 25 de março de 2021. É a nona semana de lives e hoje é um dia de festa. 25 de março eu completo 2 meses de vida de life, com F, né? Não live. Live é ao vivo, né? E life é vida, né? Até as palavras têm alguma coisa a ver, mesmo em inglês, né? Alive, eu estou vivo, né? I'm alive, eu estou vivo. Live, ao vivo. Pois é. E nesses 2 meses de vida fazendo lives de manhã, às 8 e 8 da manhã, e à noite, 8 e 8 da noite, eu tenho aprendido muitas coisas e eu vou aproveitar esse dia de festa, né, que são 2 meses, para mim é uma festa, porque não faltamos nenhuma live, não faltou luz, graças a Deus. A gente tem entregue aí conteúdo e eu vou compartilhar com você, nesse dia de hoje, as experiências que eu tenho aprendido, mas eu não estou querendo falar do meu aprendizado, eu não estou querendo exaltar a minha experiência absolutamente. Eu quero que quando eu fale, e eu vou citar 10 itens, quando eu fale dessa experiência ou desse aprendizado que eu estou adquirindo, você vai pensar no seu. Eu vou te ajudar, né? Então eu vou falar o que eu tenho experimentado, porque esse trabalho de lives é um trabalho que é teu também, né? Aqui eu estou ao vivo num trabalho digital, mas quando você está trabalhando lá na sua padaria, fazendo pão, entregando, preparando o lanche do cliente, você está fazendo um trabalho ao vivo também, você está ali ao vivo trabalhando. Quando você está esfregando uma massa no chão para fazer um concreto, ou um embolso, alguma coisa assim, e você está fazendo um trabalho que deve ser de excelência, obviamente, e aí você entrega essa massa para o profissional que vai chapar essa massa na parede para fazer um embolso, alguma coisa assim. Esse profissional deve fazer um trabalho bacana. A parede tem que ficar lisinha, tem que ficar legal. Então todo o trabalho da gente fica ali, pá, impresso, né? Seja no lanche que a gente preparou na padaria, seja no embolso que a gente fez ali no trabalho, seja no atendimento médico que você recebeu quando você estava com uma dorzinha e o médico te deu um atendimento, ele está fazendo um trabalho ao vivo ali com você. Então, a gente vai aproveitar essas experiências e eu vou falar um pouquinho de mim, mas você vai pensar um pouquinho de você, eu vou te ajudar nesse aspecto. Então, eu cheguei à conclusão, né, que essa live, item número 1, é uma criação onde a arte fica exposta numa tela de 30 minutos. Como se fosse um quadro, uma pintura, né? Só que essa pintura, ela não tem um tamanho espacial, ela tem um tamanho temporal.
né? É um trabalho de 30 minutos, como o atendimento que eu dou, desculpa, no meu consultório, ele é uma tela também. Então, esse trabalho é uma tela onde eu estou ao vivo com o meu paciente, 40, 50 minutos, um pouco mais, um pouco menos, né? Dependendo da situação. Enfim, ali está acontecendo um trabalho. Existe uma tela, é uma pintura. O que eu estou vendo na pintura? Um cliente na minha frente que está sentindo uma dor, né? E ele vem relatar essa dor para mim e eu vou tentar ajudá-lo para que ele consiga solucionar o problema dele, tendo uma outra ótica a respeito daquele problema que ele está vivenciando. Então, para o cliente, o que ele tem na tela? Um profissional na frente dele. E para mim, como profissional, o que eu tenho na minha frente? O meu cliente. E assim é você, se você trabalha numa padaria, como eu falei. Você tem ali, diante da tua tela, um cliente que está ansioso para receber o lanche dele e você vai fazer aquele lanche, é um trabalho artesanal. Até eu estava conversando conheci duas clientes que trabalham nessas lanchonetes. Uma é a Subway e a outra é o Bob's. Nossa, tem um monte de coisa que você não imagina e são técnicas que elas são obrigadas, porque existe um trabalho de padronização dessas empresas, Subway e Bob's. O Subway eu sei que tem no mundo inteiro. O Bob's eu não sei, mas acho que sim, né? Não é uma empresa nacional. Então tem um trabalho de padronização e até para cortar o pão, você não pode cortar o pão assim, você tem que cortar o pão assim, no caso da Subway. Para esfregar o pano de chão, no Bob's, você tem que esfregar o pano de chão em S. Ou seja, fazendo um S no chão. Você não pode fazer de qualquer maneira, você tem que fazer um S no chão. Então, se não fizer o S, tiver alguém ali de uma auditoria, aquela franquia pode ser penalizada, multada, porque não está cumprindo com o processo de padronização. Então, existe uma arte, existe um trabalho, uma pintura que você faz no seu trabalho até para esfregar um chão. Então, qualquer trabalho que você está fazendo, você está deixando ali a sua marca. A minha é JBN, Joaquim Braga Neto, né? E essa é a marca que eu procuro deixar aqui impressa nessa tela de 30 minutos que você está recebendo. Então, esse trabalho de criação é um trabalho onde eu vou deixar aqui impresso, em 30 minutos, o meu trabalho, e eu espero que ele seja interessante. Item 2. Essa tela deve lhe entreter, de forma que você se emocione ou cresça, né? Como qualquer trabalho. Eu vou falar aqui do meu. Então, eu tenho que entregar um conteúdo para você de forma que eu consiga manter você aí assistindo esse conteúdo, que isso seja interessante para você de alguma maneira. Nem que seja só para você se sentir emocionado. Só não, porque isso é uma coisa maravilhosa, né? Se a gente consegue, um artista, um ator, fazer um trabalho que você se sinta tocado nas suas emoções, ele está fazendo um belo trabalho artístico. E aqui no meu trabalho de transmissão de conteúdo, eu tenho mais um propósito, nem tanto de emocionar, mas principalmente de levar um conteúdo que ajude você a crescer no seu entendimento sobre a vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua participação no planeta, mas também de você ajudar você a crescer no seu trabalho, na realização dos seus sonhos. Então, é um trabalho artístico, porque em 30 minutos eu tenho que entregar isso para você. Então, não é uma coisa tão fácil. Posso dizer para você, já adiantando alguma coisa, que esse tem sido um dos desafios mais difíceis que eu tenho enfrentado no meu dia a dia, embora pareça que seja uma coisa simples. Mas quando os meus propósitos são mais elevados, o desafio não é tão simples assim. 3. Terceiro item. Para conseguir isso, eu tenho que estar bem lúcido quanto aos objetivos. Pois é. Então, esse é um problema, porque para a gente estar lúcido, para a gente estar consciente, eu tenho que manter um estado emocional equilibrado, para que eu possa poder, né, Joaquim? Para que eu possa ter claro em mim
o que eu pretendo transmitir nessa live para você. Então eu faço um plano de estudo, eu tenho aqui, eu estou lendo para você, você não está vendo, mas ele está aqui no tripé dessa câmera. E eu elaborei um objetivo. O que eu quero? Eu quero que você pense que é muito importante que você saiba qual é o seu papel no seu trabalho, naquele momento que você está desempenhando o seu trabalho, fazendo um sanduíche, por exemplo, mas se aquele trabalho pode ter um propósito mais lá na frente. Sei lá, se você vai querer abrir uma lanchonete ou fazer sanduíche em casa para você vender, no caso, sei lá, se houver um processo de demissão, que tipo de aprendizado, ou se você quer se aperfeiçoar mais ainda na arte de fazer um sanduíche, um lanche, alguma coisa do gênero, ou se você pretende ter uma ascensão profissional dentro dessa firma que você trabalha, ou se simplesmente você se regozija em fazer um trabalho perfeito e observar o sorriso do seu cliente ao receber aquele produto que você entregou. Seja qual for o produto, eu estou pegando um bem básico, que é esse que a gente vê quase todo dia quando a gente vai comprar um pão, coisas do gênero, né? Esse é o meu propósito também. Eu tenho que estar bem tranquilo, eu tenho que saber claramente qual é o meu propósito ao transmitir esse conteúdo para você e saber quais são os meus objetivos nesse dia de hoje e quais os propósitos eu tenho que poderão vir a partir deste dia. Vamos ao quarto? Então vamos lá. O meu emocional deve estar em equilíbrio para a transmissão desses conteúdos. Pois é, porque é muito comum, né, nesses tempos conturbados que nós estamos vivenciando, são de uma série de coisas, mas uma coisa que assola todo o planeta é a pandemia, né? Então, isso muda os humores das pessoas, as pessoas estão nervosas, perdendo entes queridos e ameaçadas, né, de perderem a própria vida, os filhos, os pais, irmãos, parentes, amigos, né? Então, tem um clima de tensão no ar. Então, essas tensões interferem no relacionamento. Então, os climas, as emoções estão mais acirradas, as pessoas estão com os nervos mais à flor da pele. E é natural que isso mexa com o emocional da gente. E se eu tiver com o meu emocional desequilibrado, é mais difícil transmitir um conteúdo para você. É mais difícil você fazer, né? Se o cliente está lá na tua frente, anda logo, que droga, esse sanduíche não vai sair não, eu tenho mais o que fazer. E aí você manter a sua calma, a sua serenidade, você é um profissional e você tem que fazer o seu trabalho. Mesmo que você tenha razão, né? Claro que as coisas têm limite, mas você vai fazer. Pois não, senhor, tudo bem, estou fazendo aqui da melhor maneira possível, eu vou ser o mais rápido possível para atender o senhor. Vai lá, sem ódio, sem raiva. Olha como é que é difícil fazer um sanduíche, né? Não vou jogar minha raiva, meu ressentimento, mágoa naquele sanduíche. Não, tudo bem, o cara está nervoso, eu não vou ficar nervoso, não é ele quem vai determinar o meu estado de espírito. Então, eu vou manter o meu equilíbrio e vou fazer o meu melhor trabalho como se fosse o cliente mais querido da padaria que estivesse ali na frente. Difícil, eu sei que é difícil, mas se fosse fácil, você não estaria assistindo esse vídeo, porque você não teria propósitos tão elevados como esses que você tem. Pois é. Então, manter o emocional equilibrado em mares turbulentos não é fácil. Vamos ao quinto? Então vamos lá. Por ser ao vivo, é natural que algumas lives sejam melhores que outras. Às vezes eu observo que o tempo, porque eu me propus a fazer uma live em 30 minutos. Então, se começa às 8h08, eu tenho que ficar olhando ali o reloginho para que às 8h38 eu esteja, né, concluindo o trabalho. Então, eu me propus a fazer um trabalho, né, o mais sintético possível, sabendo aproveitar esse tempo, que é o seu tempo, porque eu teria até condição de fazer 1 hora de live, mas eu acho que eu estou sacrificando você, então eu vou tentar ser breve para que em 30 minutos eu consiga transmitir um conteúdo que eu poderia
até fazê-lo em 1 hora. Então, eu tenho esse trabalho e, às vezes, vai dando 8h38, ou seja, os 30 minutos, e aí eu vi que eu não consegui transmitir o conteúdo. E aí eu teria que ficar explicando, aí a coisa ia desandar, ia ficar pior, o que já não estava bom ia piorar mais ainda. Aí eu tento dar um arremate na situação e termino a live com 30 minutos e alguns segundos, 31 minutos e chega. Aquele dia não foi legal. Normal, né? O Neymar não tem dias que ele vai lá jogar e o jogo não sai legal? Não tem aquele artilheiro que tem a má fase e fica semanas, às vezes meses, sem fazer gol? É a pior coisa para um artilheiro, né? O goleiro não tem aquele jogo que ele engole o frango? Então por que o Joaquim vai ter que fazer todas as lives melhores do mundo? Por que todos os sanduíches que você vai fazer lá na sua padaria tem que ser maravilhosos para você ganhar o concurso de chefe de cozinha? Né? Não, pô, normal. E aí entra um detalhe que é muito importante. É você aceitar a sua imperfeição. Normal. Eu sou imperfeito. Às vezes eu não consigo transmitir o conteúdo. Às vezes você não consegue fazer o sanduíche da maneira como você queria. Tá certo. Aquele que é seu cliente ali, ele vai entender, pô, ela sempre se esforça, ela sempre faz aquele sanduíche perfeito. Hoje o suco saiu mais aguado. Não, deixa. Ah, quer que eu melhore? Não, tá bom, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não tem problema. Então, entra um aspecto que é importante. Você reconhecer, né, ser humilde para saber que você pode errar. E segundo, se perdoar. Né? Porque se você não se perdoa, pô, mas que droga, que live horrível que eu fiz, que sanduíche horrível que eu entreguei para o cliente, e nem foi horrível, só não foi boa. Só não foi bom, mas não foi horrível. O cliente comeu, ficou satisfeito. Você teve alguma coisa, eu não consegui arrumar o objetivo da maneira como eu queria, mas sempre tem alguma coisinha que aproveita naquele conteúdo que foi dado. Né? Então tudo bem o artilheiro chegar naquele jogo e não fazer o gol. E até perder um campeonato. As pessoas perdem campeonatos. A gente há de considerar que o outro time pode ser bom também. Né? Então, tudo bem, somos humanos. Aceitar a nossa imperfeição é um ato de grandeza, de humildade. Agora, se eu não aceito isso, eu não estou sendo humilde, nem você. Então, vamos nós para o sexto. Paradoxalmente, meu crescimento deve ser a minha diminuição. O meu crescimento deve ser a minha diminuição. Porque se eu faço um trabalho super legal e começa a vir um monte de gente, live do Joaquim, o Joaquim, naturalmente, como qualquer ser humano, vai ficar todo vaidoso. Essa vaidade é um veneno para mim e para você. A melhor atendente da padaria é a Maria. Aí a Maria fica toda cheia de graça e aí a coisa não vai ficar legal, as colegas de trabalho dela vão ficar com raiva dela, vai ter uma fila para ser atendida pela Maria, o dono da padaria não vai gostar dessa onda. Menos. Vamos, quanto mais a gente for simples, né? O que tem que ser grande? É o trabalho que a gente faz, é a alegria do nosso cliente, é o seu crescimento ao assistir a live do Joaquim. Não é o Joaquim. Se o Joaquim cresce, ele atrapalha você. Quem tem que crescer através do meu trabalho é você. Se eu sou um pedreiro e você me pediu para fazer a sua casa, o que eu quero que seja legal é a sua casa, para que quando você entrar nela, falar, poxa, o cara é bom demais, a casa está maravilhosa, eu estou super feliz dentro dela. Né? Então, o que tem que ser grande é a sua alegria, não é o Joaquim. Se o Joaquim se torna grande, a sua alegria se torna pequena. Como é difícil isso, né? Porque à medida que você fica feliz, você fala que o Joaquim é bom e o Joaquim tem que se manter tranquilo, humilde, simples. Eu estou falando de você na sua padaria, de você na sua obra, junto com seus colegas de trabalho, estar concentrado para que grande seja o fruto do seu trabalho,
não você. É importante que você seja humilde, simples, pequeno, para que seu trabalho seja grande, grande seja a alegria do seu cliente. 7. O que deve crescer é o conteúdo transmitido e a sua satisfação, acabamos de falar, né? A arte tem que ser legal, né? Essa criação em 30 minutos, essa obra que eu estou fazendo em 30 minutos, ela tem que ser limpa, tem que ser uma obra legal. Se eu coloco orgulhos, vaidades aqui nesse negócio, eu vou sujar a obra. Então eu tenho que ter muito cuidado para não jogar coisas mesquinhas que ainda fazem parte da natureza humana. Isso vai passar, não vai ser sempre assim. Mas eu tenho que ter um certo cuidado para que eu faça um trabalho legal, para que a obra seja legal e a sua satisfação seja grande. 8. Quando cresce a minha vaidade, diminui a qualidade do meu conteúdo. Claro, eu cresço, a luz que vem do alto não chega a você, porque eu me coloco diante da luz e aí você não vê a luz. Você não é tocada pela luz. Então eu tenho que estar bem simples, bem pequenininho, para que a luz que passa através das ferramentas que se encontram dentro de mim, dos meus conhecimentos, da minha capacidade de articulação, de falar, de tudo que eu estudei, tudo tem que estar a serviço dessa criação, porque é um trabalho de criação e eu tenho que estar assim, o mais entregue possível para que esse trabalho que vem e que vai usar os meus recursos internos possa utilizar, né, todas essas ferramentas, assim como se eu fosse uma caixa de ferramenta, né? Então eu vou consertar um carro. Eu quero saber que o alicate está limpinho, a chave de fenda está boa, está tudo funcionando, e eu vou trabalhar ali naquele carro e vai tudo funcionar direitinho. Então eu tenho uma caixa de ferramenta aqui no meu intelecto, né, no que eu estudei, e no meu emocional. Isso aqui tem que estar bem organizadinho, bem levinho, para que a criação passe por aqui, utilize essas ferramentas e entregue a você o melhor conteúdo. Esse deve ser o seu trabalho. Você tem que estar tranquila. Se você é mãe e quer cuidar do seu filho, você tem uma obra de criação. E como é que é o nome da obra de criação sua? Filho. Pois é. Então você tem que estar bem, você tem que estar tranquila, você tem que saber como é que se cria uma criança, qual é o melhor alimento, que o melhor sentimento para você entregar para ele é o amor, mas que esse amor ele tem que ser limitado, não é que o amor tem que ser limitado, desculpa. Por mais que você ame o seu filho, você vai ter que dar limites para ele, porque se você deixar o seu filho largado por aí, para não contrariá-lo, a vida irá contrariá-lo. Então é melhor você contrariar seu filho do que a vida depois. Então você vai ter que dizer não, você vai ter que dar limites por amor que você tem a ele, né? Então todas as ferramentas, né, você tem que saber qual é o papel de uma mãe, além de amar o seu filho, você tem que saber que você tem que educar o seu filho. Ele é uma obra de arte, ele não é seu, né? Ele está sob o seu cuidado, sob a sua tutela, e quanto melhor você trabalhar, quanto mais você colocar os seus recursos de conhecimento, de alimentação, de cuidado, psicologia infantil, né, amor que você tem que ter, né, melhor vai ser o resultado da sua obra, da sua criação, né? Então, em qualquer área que você tiver, é importante que você tenha essas ferramentas em boas condições de uso para que o seu cliente, que pode ser o seu filho, o cliente da padaria, o dono da casa que vai comprar o seu serviço de pedreiro, ou você que está assistindo a live do Joaquim. 8? Não, 8 eu já falei, né? Já. 9. É preciso muita maturidade pessoal e espiritual para a obra ser glorificada. Não o Joaquim. Porque faz parte, né, da natureza humana. Eu vou beber um pouquinho de água. Eu
faço um trabalho legal, você curte o trabalho, bate palminha. Normal, né? Simples assim. Quando você bate palminha, você está dizendo, Joaquim, esse material que você entregou, poxa, me tocou no fundo do meu coração. Pô, era o que eu estava precisando ouvir. Pô, legal. Estou batendo palmas por você ter conseguido tocar, né, o meu coração, e eu agora estou me sentindo super feliz, porque você falou uma coisa que eu estava precisando ouvir. Você não está batendo palma pro Joaquim, né? Você está batendo palma porque o conteúdo que chegou a você te tocou. Mas o Joaquim, como é ainda um ser imperfeito, imaturo, né, natural que ele tem as suas imperfeições, ele fica feliz achando que as palmas são para ele. Aí cresce a vaidade dele, diminui a qualidade do trabalho. Então, é preciso a gente ter muita tranquilidade, muita moderação, ponderação, sensatez, equilíbrio para saber que grande é o trabalho, né? Se o trabalho cresce e toca cada vez mais pessoas, é porque o fruto é bom. A árvore ela não está preocupada de ser boa. A árvore está preocupada em entregar um bom fruto, né? E eu vou tirar aqui um zapzinho. Tem uns amiguinhos que mandam uns zapzinhos numa hora fora e acabou saindo o negócio, mas voltou tudo bem. Então, é preciso ter maturidade espiritual para a gente saber que as palmas são para o conteúdo que a gente está entregando, porque a pessoa se sentiu tocada e ela está grata por aquilo que ela recebeu, pelo sanduíche que ela recebeu, pela casa bem feita, pelo filho bem criado. Isso é legal, né? Meu filho é uma pessoa bacana, eu fico feliz por isso. Ele está crescendo e ele vai fazer esse trabalho dali para frente com os filhos dele, assim sucessivamente, e a gente vai transformar o mundo num mundo melhor. É todo o trabalho que a gente deseja fazer, de melhorar o mundo. E lembrar, né, por fim, a 10ª e última, de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Essa frase foi proferida pelo Cristo Jesus. Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. O Pai opera por mim, diz ele. Poxa, se esse cara, que foi um cara que mudou o calendário do planeta, né, estabeleceu a partir dele, depois mais 12, e assim foram chegando os adeptos dos ensinamentos dele. E hoje nós temos uma população enorme, uma bela fração do mundo que é de cristãos. E esses cristãos sofreram, e alguns ainda sofrem, né, perseguições, mas no início eram martirizados, né, em palcos de sangue, devorados por leões, gladiadores e aquelas coisas horríveis. E mesmo assim essa religião cresceu, e esse cara, que foi o cara que trouxe esses ensinamentos, um novo testamento, esse cara que não tinha uma pedra onde deitar uma cabeça, né, deixa um testamento, porque, poxa, fulano vai fazer um testamento, ele é rico pra caramba, deve sobrar umas coisinhas maneiras aí para mim. Ele não tinha nada e deixou um legado que está aí conosco até hoje. E ele fala, de mim mesmo eu não posso fazer coisa alguma, né? Esse cara, ele falava que não era ele que fazia aquela obra toda que ele fez, que ele era apenas uma ferramenta. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, que você deve ser uma boa ferramenta e é uma alegria, né? Se a luz não é sua propriamente, mas o fato de você poder carregar, né, uma lanterninha e você ser o portador dessa luz, e essa luz passar por você e chegar em algumas pessoas, isso é uma grande coisa, é uma coisa muito legal, né? Eu poder fazer um trabalho, né, e esse trabalho chegar em você e você ficar feliz, porque chegou uma luz em você e essa luz chegou porque eu não fiquei na frente dela. Pelo contrário, eu fui a lanterna por meio da qual essa luz passou e chegou a você.
e você está ganhando força, brilho, calor, luz, e vai fazer isso em relação às outras pessoas também. Era esse o recado que eu queria dar para você hoje. Muito obrigado por estar participando da festinha de segundo mês de aniversário da live do Joaquim. Forte abraço e até a segunda edição, hoje às 8h08 da noite. Até lá!